Olá! Sabe, em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, onde tudo é tão passageiro, né? A gente vai explorar juntos uma verdade que é como uma âncora, a de um Deus que, na sua essência, simplesmente não muda. A gente sente essa instabilidade ao nosso redor, não é mesmo? As notícias mudam de uma hora para outra, as circunstâncias da vida viram de cabeça para baixo, até nossos sentimentos são uma montanha russa. E aí fica a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. No meio dessa bagunça toda, será que existe algo, ou alguém, que permanece firme? Que serve de verdade como uma âncora para nossa alma? Bem, para encontrar esse fundamento a gente precisa ir direto na fonte. E olha que interessante, a primeira grande pista que o próprio Deus nos dá sobre essa natureza imutável dele está na forma como ele se apresenta, no seu próprio nome. Ok, vamos parar um pouquinho aqui, porque esse momento, ele é gigantesco. Pensa só, num mundo onde os deuses eram definidos pelo que faziam, o deus da colheita, o deus da guerra e por aí vai, o Deus verdadeiro se revela com um nome que não diz o que ele faz, mas simplesmente que ele é. Eu sou. Isso fala de uma existência absoluta, sabe? Uma existência que não depende de nada nem de ninguém. E esse nome, Jeová, que vem justamente desse eu sou, carrega uma verdade que chega a dar um nó na cabeça. Deus simplesmente é. Ele não foi criado. Ele não depende de absolutamente nada para existir. Pensa comigo. Tudo que a gente conhece no universo depende de algo que veio antes, certo? Mas ele é a realidade original, a única constante de onde todo o resto vem. Ele é tipo o nosso ponto zero. Então, se Deus é esse ser que existe por si mesmo, a consequência lógica é que ele não pode ter limites, concorda? E isso nos leva a uma outra ideia imensa, a sua infinitude. É uma ideia que sim desafia a nossa mente, mas que ao mesmo tempo tem o poder incrível de acalmar o nosso coração. E aqui que o contraste fica muito claro e muito pessoal. Pensa na gente. Nós somos finitos. Nossa energia acaba, nosso conhecimento tem um limite, nossa vida tem um fim. A gente é dependente, a gente muda de humor, muda de ideia. O Criador, por outro lado, infinito, perfeito, a fonte de tudo que existe. E talvez a característica mais consoladora de todas. Ele é imutável. Nele não existe sombra de variação. Ele é sempre o mesmo. Essa frase do Salmo, nossa, ela resume tudo, né? Tentar medir a grandeza de Deus é como querer medir o oceano com um copinho. É impossível, é insondável. E aceitar isso, reconhecer isso, é aí que começa a verdadeira sabedoria e a verdadeira paz. Ok, eu sei. Falar de um Deus infinito pode soar meio distante, né? Abstrato. Mas a revelação que temos de Deus não para por aí, felizmente. Ele não é só um ser infinito. Ele é um ser infinitamente pessoal, infinitamente relacional. E é aqui que a gente entra num mistério que é simplesmente glorioso, a Trindade. O que a Bíblia nos ensina é que dentro da essência única de Deus existem três pessoas distintas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que antes mesmo de existir o universo, Deus nunca foi um ser solitário. Ele sempre, desde toda a eternidade, existiu numa comunhão perfeita de amor. A teologia clássica nos ajuda a entender um pouquinho a dinâmica desse relacionamento eterno. Pensa assim, o Pai é a fonte, a origem de tudo. O Filho é eternamente gerado, o que é uma expressão um pouco difícil, mas não significa que ele foi criado. Pensa na luz que vem do Sol. A luz não foi criada depois do Sol, ela flui do Sol, tem a mesma essência do Sol. É mais ou menos essa a ideia. E o Espírito Santo procede dos dois. Ele é como o amor que une o Pai e o Filho. É como se fosse uma dança divina, sabe? Mostra que a própria natureza de Deus é amor, é comunidade, é relacionamento. E aqui está a base bíblica que amarra tudo isso. Esse Deus infinito, pessoal, relacional. Não é uma invenção da filosofia, entende? É o jeito como ele mesmo decidiu se revelar na sua palavra. Três pessoas distintas, mas um só Deus. Certo? Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? E daí? O que a gente faz com essa teologia toda? Como é que essa verdade de um Deus imutável, infinito, triuno, como é que isso pousa na nossa vida corrida, no dia a dia? A resposta, meus amigos, é que isso muda absolutamente tudo. Quando a gente para e olha para a grandeza de Deus, sabe o que acontece? Nossas preocupações, de repente, parecem do tamanho que realmente são. O nosso orgulho murcha e dá lugar para a humildade. A ideia de se submeter à vontade dele deixa de ser um peso porque a gente passa a confiar em quem desenhou o plano, e a nossa confiança se torna firme de verdade.
Não porque as circunstâncias estão boas, mas porque a gente sabe que Ele é bom e que Ele não muda. E claro, isso não fica só do lado de dentro. Isso transborda para as nossas ações. A gente começa a enxergar a mão do Criador em todo lugar, nas pequenas coisas. A gente aprende a encarar as dificuldades não só com a cabeça baixa, mas com alegria e submissão, confiando que existe um propósito maior. E no fim das contas, a vida inteira, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, se torna uma forma de glorificar esse Deus que é tão, tão grandioso. E para fechar, fica essa reflexão. Se esse Deus que a gente acabou de contemplar, o eterno Eu Sou, o Criador infinito, esse Deus que é pura relação e amor, se Ele é a nossa âncora, de verdade, então que tempestade pode realmente nos afundar? Que medo nosso é grande o suficiente para fazer frente à grandeza imensurável dele?